Foi em 2018. Eu lembro de ter visto isso porque eu fiquei chocado com o que aconteceu. Mas por outro motivo. Eu acho que você deve conhecer o presidente da França, ou ex-presidente, depende de quando você assistir a esse vídeo, a Emmanuel Macron, né? Em 2018, ele estava fazendo uma aparição pública, que é o que todos os presidentes fazem. Eles aparecem em público, dão um tchauzinho, cumprimentam os eleitores, eles conversam um pouco. E aí o Emmanuel Macron estava lá conversando com as pessoas, quando um adolescente, ou um jovem, eu não me lembro exatamente qual é a idade do rapaz, fala com o Macron, o que corresponde em português a "E aí, Manuel?" ou "E aí, Manu?" que foi o que o rapaz disse, mas em francês, claro. A reação do Emmanuel Macron foi o que causou o choque em mim. O que é que ele fez? Ele chegou, ele deu um puxão de orelha no rapaz e disse: "Se você quiser falar comigo, você vai me tratar pelo pronome correto, pelo nome correto. Eu sou o presidente da França, você é um Zé Ninguém. É melhor você me tratar como a autoridade que eu sou." Basicamente foi isso que ele falou. E para muitas pessoas, isso parece correto, né? Afinal, é o presidente da França, não é qualquer um que está andando por aí segurando uma garrafa de uísque e um cigarro na mão. Não é isso. Mas para os brasileiros, isso foi um pouco surpreendente, porque muito provavelmente um político do Brasil teria reagido de maneira oposta. Ele teria provavelmente pegado a mão do moleque lá, ele teria dado um aperto de mão e depois teria dito: "Isso mesmo, eu sou o seu colega, eu sou seu amigão, vote em mim porque nas próximas eleições eu vou estar concorrendo." Então, os políticos aproveitariam isso e isso é o nível de formalidade que os brasileiros normalmente têm, mesmo para com os políticos e pessoas muito importantes. Não é dizendo que, nossa, será que os brasileiros são sempre informais? Não, eu vou já mostrar uma coisa para você que muda um pouquinho essa percepção. Mas o fato é que os brasileiros são, sim, muito informais e você vai aprender hoje, nessa nossa mini aula, mini documentário, como ser mais formal ou mais informal em português, aqui do Brasil. E o que eu quero dizer inicialmente é que o ponto comum dos brasileiros, o nível comum, é informalidade. Amistosidade, vamos chamar assim. E como é que é isso? A gente tem a simpatia, em geral, na frente da cabeça. Por quê? Porque os brasileiros se tratam de uma maneira mais cordial, mais amigável, mesmo que eles não sejam. Pode ser pura falsidade, mas a gente acha que esse tratamento mais caloroso é muito importante para as boas relações, para que a gente possa passar pela vida sem tantas dificuldades. Então, a gente tenta sempre usar uma linguagem mais informal ou mais coloquial. Isso nem sempre foi assim. Quando Portugal veio para cá, para o Brasil e, bom, trouxe o português, durante muito tempo o português não era o principal idioma do Brasil. Era, na verdade, ou eram, na verdade, as línguas indígenas que dominavam aqui no Brasil. Então, tinha línguas indígenas, tinha as línguas que os escravizados trouxeram porque eles foram traficados para cá. Tipo, não tinha escola de português para ensinar e nem tinha interesse dos portugueses de ensinar português para os escravos. Ainda melhor era se eles não falassem português, porque eles não teriam um idioma comum, por assim dizer. E essa mistura cultural, de ambientes e coisas, pessoas de origens diferentes, foi mudando o idioma. É tanto que você observa isso no nosso vocabulário aqui no Brasil. É só você perguntar para uma pessoa de Portugal qual é o nome desse animal. Lá em Portugal eles vão chamar de papa-formigas, e aqui no Brasil é o bom e velho tamanduá, que todo mundo conhece. Mas essas coisinhas históricas são apenas um temperinho, tá? Para você saber um pouco mais. Mas por causa dessa mistura, o português daqui do Brasil foi se simplificando, por assim dizer, e olha o tamanho das aspas que eu estou colocando, porque não foi uma simplificação, foi uma alteração. E aí, a maneira de tratamento que era mais comum, ali por 1700 e bolinha, 1800, era vossa mercê. Esse vosso, vossa, ainda é utilizado em situações solenes ou cerimoniais aqui no Brasil, especialmente no campo jurídico, né, entre os juízes, advogados e políticos, eles vão se chamar de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade para a rainha ou para o rei. Isso só é usado em linguagem de ritual, por assim dizer. Só que a gente tinha essa expressão, vossa mercê, que era
ultra formal e respeitosa também, né? Aquele negócio que você fazia uma reverência para a pessoa. Esse vossa mercê foi se juntando e resumindo e reduzindo e compactando e acabou se transformando no que nós temos hoje de você, vossa mercê, vassum ser, van ser e depois você. É a evolução bem resumida aqui, porque eu estou resumindo 250 anos, no mínimo, de história linguística. Mas aí, por que é que eu estou falando tudo isso? Porque esse pronome você, durante muito tempo, foi o mais formal, o mais educado que a gente tinha no dia a dia. E é o que mais ou menos a gente tem hoje no Brasil. Mas tem uma mudança aí. Isso porque no Brasil a linguagem foi mudando, né? Ela foi se afastando do que era lá em Portugal. Então, esse você, que era o mais formal, mais distante antes, acabou se tornando o que a gente usava no dia a dia, junto com o pronome tu. Então, tu e você, que antes eram em níveis diferentes, aqui no Brasil existem no mesmo nível, na mesma sintonia, ou na mesma frequência, se você imaginar um rádio. Então, como eles existiam aqui nessa mesma sintonia, precisava de alguma coisa mais elevada, mais educada. E aí foi que apareceram os pronomes o senhor e a senhora, que é uma forma de tratamento. Para o senhor e a senhora hoje são as maneiras mais formais que a gente usa no dia a dia. Vou explicar uma coisa engraçada. Eu comecei a dar aulas de inglês um pouco tarde, porque eu venho, na verdade, de outra área. E na minha turma tinha um senhor de 63, 64 anos. Era consternado, é a mesma coisa que constrangido, envergonhado. Eu ficava muito consternado porque quando esse senhor de 60 e tantos anos tinha idade para ser o meu pai, quando ele falava comigo, ele me chamava o senhor. E ele dizia, professor, o senhor pode me explicar alguma coisa aqui? Eu sou muito jovem para ser senhor. Essa é uma maneira de tratar, uma maneira formal, uma maneira educada de tratar. Então, quando você for numa loja, não importa a sua idade, tá? Pode ter 20, pode ter 200. As pessoas vão chamar você de senhor ou senhora. E vão dizer assim, o senhor precisa de alguma ajuda? Eu posso ajudar a senhora? Então, vão usar essas formas como tratamento. Respeito, ou forma de respeito para você. No dia a dia, vão só dizer você, que é muito mais comum, e é neutro, nem é informal, nem é formal demais, é só neutro. Aí você vai escutar o senhor ou a senhora quando você chegar numa loja, quando você telefonar para algum call center, ou quando você participar de alguma entrevista de emprego, ou estiver em uma empresa, né? Você vai num banco, e aí eles vão dizer, o senhor pode assinar aqui, por favor? Mas a formalidade no português brasileiro não aparece só nas palavras que a gente usa, mas também na forma verbal que a gente usa. Se você quiser ser formal, mas não utilizar a palavra o senhor ou a senhora, você pode dizer, ou melhor, você pode utilizar o pretérito imperfeito ou o futuro do pretérito, que é o condicional. E aí eu dou exemplos para você. De uma maneira muito direta, e, às vezes, grosseira, especialmente se não tiver ali uma relação, né? Você não conhece a pessoa, imagine, você vai no banco, né? Aí o atendente do banco diz, assine aqui, por favor. Dependendo do tom de voz, isso pode ser grosseiro, porque é direto demais. Assine. Tem a outra maneira, que é, você pode assinar aqui, por favor? Ainda é direto. Dependendo do tom de voz, pode ser um pouco grosseiro. De uma maneira mais informal, o senhor poderia, ou melhor, de uma maneira mais formal, você poderia assinar aqui, por favor? Ou, o senhor poderia assinar aqui, por favor? A senhora poderia assinar aqui, por favor? Esse é bem formal, bem educado. E você pode trocar poderia, que está no futuro do pretérito, ou condicional, pelo imperfeito, e dizer, o senhor podia fazer isso, né? O senhor podia assinar aqui, por favor? E essa é uma maneira bem educada de se dizer, ou de se fazer um pedido. E para deixar ainda mais educado, você vai colocar palavras adicionais. A gente saiu da frase, assine aqui, por favor. Depois, você pode assinar aqui, por favor? Para, o senhor poderia assinar aqui, por favor? Para, o senhor podia assinar aqui, por favor? Mais formal, mais educado. Será que o senhor podia assinar aqui, por gentileza? Meu Deus, quanto trabalho. E aí a gente tem aqui, ó, uma frase enorme, só para mostrar que você é educado ou educada. Aí agora, já que você viu tudo isso, eu vou dar alguns passos para trás ou para o lado, como um caranguejo, e vou falar de algumas palavrinhas que são interessantes também, que mostram respeito e educação. Eu sempre achei muito interessante, e durante um tempo eu trabalhei com vendas, acho que eu já falei para você. E vocês conhecem que
tem uma empresa de cosméticos chamada Mary Kay. Aqui no Brasil ela veio também, ela ficou bastante popular ali já desde 2010, 2011. E no treinamento de vendas, eles sempre diziam assim, a senhora Mary Kay sempre falou que é importante vender os produtos com amor. A senhora Mary Kay isso, a senhora Mary Kay aquilo. Dava uma vontade de vomitar, porque não pelo tom do treinamento, o treinamento de vendas na verdade era muito bom, muito obrigado para vocês, diretoras de vendas, mas pela tradução. Ninguém em sua sã consciência aqui no Brasil vai dizer a senhora Joana, a senhora Maria, a senhora blá blá blá. Você pode ver isso escrito em documentos da polícia, em documentos jurídicos, mas ninguém vai falar assim naturalmente. Quando a gente vai falar de uma pessoa e a gente vai colocar o título, por assim dizer, tem uma forma diferente. Aí o título é um título de nobreza. Sempre foi muito importante aqui no Brasil a imagem que você transfere. É tanto que quando a coroa portuguesa veio para cá, para o Brasil, ou seja, acho que foi Dom João VI, não me lembro quem deles veio agora, mas foi Dom João veio para cá, depois Dom Pedro ficou, e eles, para conseguir dinheiro, vendiam títulos de nobreza. E para quem era pobretão, para quem era da ralé, né, esse povo chulo, como eu, um título sempre foi muito importante. É mais ou menos o que hoje a gente vê, né, alguém diz assim, fulano é doutor em filosofia, ele é PhD em linguística, tal, e você pensa, uau, fulano é um PhD, tô impressionado. Mesma coisa antigamente, era o barão de não sei o que, a baronesa de não sei o que eram os títulos de nobreza, ou nobiliar. Esses títulos também existiam para as pessoas mais comuns, ou que não sabiam exatamente o título de alguém, mas que queriam dar importância. Então a gente usava dom e dona. Dom morreu, desapareceu, sumiu, virou pó. Esse a gente não usa mais como antigamente usava Dom João, Dom Pedro II, Dom Felipe, não. Esse morreu, desapareceu, mas dona continua. Então quando você vai falar de uma senhora, de uma mulher, você fala a Dona Joana, a Dona Maria, inclusive Dona Maria, minha vizinha daqui de cima, a Dona Márcia. É uma maneira muito educada de se referir a alguma pessoa, ou de falar diretamente com ela. Eu mesmo, quando vou falar com uma das minhas vizinhas aqui de cima, que o nome é Maria, eu digo para ela, Dona Maria, a senhora pode me ajudar aqui? Olha só a educação. Dona Maria, a senhora pode ajudar aqui? E o marido dela, e eu sempre me esqueço o nome dele, eu não me lembro, aí eu chamo ele de Seu Maria, porque eu me esqueço o nome dele. Aí eu falo Seu Maria, mas o nome dele é José, eu acho, talvez, quem sabe. E aí eu digo Seu José, e seu é uma redução de senhor. Senhor virou seu e dona continua. Então, o que é que isso significa? Digamos que o seu nome seja Joana. Então você vai ser tratada por Dona Joana. E é pelo primeiro nome, não é pelo último nome. O seu nome você vai ser o seu Pedro e a Dona Maria. Lembre-se que isso é bem respeito. E para jovem, isso também funciona? Mais ou menos. Eu, quando trabalhava, achava muito legal. Tinha a dona da empresa, devia ter uns 200 anos, e ela falava comigo como se eu fosse da idade dela. Ela usava com muito respeito. Ela me chamava de Seu Luiz, porque Luiz é o meu primeiro nome. Então ela dizia, Seu Luiz, o senhor pode me explicar isso aqui, por favor? Aí eu tinha 22 anos na época, claro. Então nós temos aí seu e dona como títulos para a gente colocar antes do primeiro nome, ou antes do nome principal da pessoa, para mostrar respeito. Aí tá, você não sabe o nome da pessoa e quer falar com ela e não sabe que palavra usar. Dependendo da idade e da cara da pessoa, você vai chamar ela de o senhor mesmo, o senhor mesmo. Você não sabe o nome da pessoa, então você vai usar senhor ou senhora. Se for uma pessoa mais jovem, aí você vai dizer moço ou moça, que é uma palavra usada para a gente se referir ou para chamar a atenção de uma pessoa mais jovem. Né? Moça, você pode me dizer onde é que fica a estação de trem? O senhor pode me dizer onde é que eu posso comprar créditos para o meu celular? Então, é uma maneira de você se referir a alguém cujo nome você desconhece. Cujo é uma palavra que eu já apresentei aqui, né? Mas professor, é o seguinte, eu não sei exatamente como é que eu devo tratar os brasileiros. Comece no mesmo nível que eles tratam você. Se você vai começar a conversa, seja sempre mais formal. Você vai se aproximar de uma pessoa e você vai dizer, bom dia moço, você pode me ajudar? Ou bom dia moça, será que você pode me ajudar? E depois você vai ajustando o nível da comunicação de acordo com o desenrolar
da conversa ali que você tem. Entre os jovens é mais comum ser informal, mas um pouquinho de formalidade nunca matou ninguém, pelo menos nunca matou ninguém que eu conheça. Agora um pequeno questionário aqui para você, certo? Vou te dar a situação e eu quero que você me diga se você usaria você, o senhor, a senhora ou moço ou moça. Você está num restaurante, o garçom está passando e você quer chamar a atenção do garçom. Como você o chamaria? Seria a resposta correta. Se for uma garçonete, moça, é o que você vai usar. Você trabalha em uma empresa e vai falar com o responsável pela administração. E você quer perguntar se essa pessoa está interessada em falar com você. O que você usaria? Você ou o senhor, nesse caso, ou a senhora, se fosse uma mulher. Você pode dizer, o senhor estaria interessado em saber mais sobre nossa empresa? A senhora estaria interessada em saber mais sobre a nossa empresa? Você está telefonando para a empresa e quer saber se uma pessoa chamada Amorim, um homem, está nessa empresa. Você usaria o senhor, ou você, ou moço, ou seu? Aqui nós temos duas alternativas. Primeiro, se você já tem contato com essa empresa, e já tem contato com essa pessoa, você perguntaria simplesmente se o Amorim está. Mas se você não conhece essa pessoa, você perguntaria se o senhor Amorim estaria por lá. Mas, se você já conhece, você vai dizer o seu Amorim. O seu Amorim está aí? E se for uma empresa mais informal? Agora você está ligando para a mesma empresa e você quer falar com uma mulher que se chama Adelaide, que é um nome bem antigo. E aí, o que é que você diria? Você perguntaria se a senhora Adelaide está ou se a dona Adelaide está. Dependendo da situação, você já vai saber qual que é. Se não sabe qual é a forma de tratamento, use senhora quando falar de outra pessoa, mas isso em um contexto formalíssimo, quase um não era assim. O que é que a dona Mary Kay faria? Ou o que é que a dona Mary faria? Tá passando uma pessoa jovem na rua, uma mulher jovem, e você quer chamar a atenção dela. Você vê que a gente tem aí uma flexibilidade, né? Tem até uma maneira de flexibilizar o que você quer falar com a pessoa, ou como você quer falar com a pessoa. É importante você testar, ver em que direção o vento vai, para poder adaptar a sua linguagem. Claro, isso é um pouco mais avançado, mas aqui na descrição desse episódio a gente vai ter mais informações e um documento de exercícios e aula para você fazer. E se tiver alguma dúvida é só você falar comigo. Lembrando que aqui nas redes sociais as pessoas são muito informais, mas não custa nada ser educado, né? Ser um pouquinho legal, ser um pouco simpático. Nunca matou ninguém, até onde eu sei. Moço e moça, vocês que estão assistindo, por favor, deixem um comentário aqui para me dizer se vocês têm alguma pergunta. E também escrevam, né? Me contem se vocês já tiveram algum tipo de problema assim aqui no Brasil, de não saber qual é a forma de tratamento utilizar. A gente ainda vai ter outras aulas também sobre vários assuntos, mas esses são os que a gente tratou hoje. Lembre-se, se quiser bater um papo, fala comigo, eu estou aqui para te ajudar. Dá uma olhada na descrição para saber mais sobre isso e a gente se vê na